O Coche Fantasma, Amélia B. Edwards. As circunstâncias que estou prestes a relatar têm a verdade como fundamento. Aconteceram comigo e lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem. 20 anos, entretanto, se passaram desde aquela noite. Durante esses 20 anos, contei a história a apenas uma pessoa. Conto-a agora com uma relutância difícil de superar. Tudo que eu peço é que você se abstenha de impor suas próprias conclusões sobre mim. Não busco nenhuma explicação. Não desejo nenhum argumento. Tenho minha opinião formada sobre o assunto e, podendo me fiar no testemunho dos meus próprios sentidos, prefiro ser guiado por eles. Foi há 20 anos, um dos 2 dias antes do final da temporada de caça às perdizes. Tinha passado o dia todo fora com minha espingarda, mas sem conseguir nada. O vento leste, o mês de dezembro. O lugar, um pântano sombrio ao norte da Inglaterra. E eu estava perdido. Não era um lugar muito agradável para se perder, ainda mais com os primeiros flocos de uma tempestade de neve caindo sobre a urze e uma noite cinzenta obscurecendo o céu. Protegi os olhos com a mão e perscrutei aflito a escuridão crescente, na qual a charneca arroxeada se fundia em uma cadeia de colinas baixas, a cerca de 15 ou 20 quilômetros de distância. Não conseguia avistar a mais diáfana fumaça, o menor campo cultivado, ou cerca ou trilha de ovelhas. Não havia nada a fazer senão continuar andando e tentar a sorte para ver se encontrava algum abrigo. Sendo assim, apoiei a arma no ombro e segui em frente, exausto. Estava andando desde 1 hora após o amanhecer e não comia nada desde o café da manhã. Enquanto isso, a neve começou a cair com tenebrosa constância e o vento a soprar com mais força. O frio se intensificou e a noite caiu depressa. Quanto a mim, minhas chances de abrigo morriam junto com as luzes do dia e senti um aperto no peito ao pensar em minha jovem esposa, que já deveria estar na janela da pequena pousada, aguardando minha volta, e haveria de sofrer com minha ausência naquela noite terrível. Estávamos casados havia 4 meses e, depois de passarmos o outono nas terras altas, nos hospedáramos em uma aldeia remota situada nas charnecas inglesas. Estávamos muito apaixonados e, claro, muito felizes. Naquela manhã, quando nos separamos, ela implorou para que eu regressasse antes do anoitecer. E eu lhe dera minha palavra. Como me doía não poder cumprir minha promessa. Mesmo exausto, imaginei que, com uma refeição, 1 horinha de descanso e um guia, ainda conseguiria chegar antes da meia-noite, se ao menos encontrasse um abrigo. A neve caía sem parar e a noite ficava cada vez mais escura. De vez em quando, parava para gritar, mas meus gritos pareciam apenas intensificar o silêncio. Fui tomado por uma vaga sensação de mal-estar e comecei a me lembrar de histórias de viajantes que tinham caminhado por horas e horas sob a neve até que, exauridos, deitavam para descansar e acabavam morrendo durante o sono. Seria possível, eu me perguntava, continuar andando por toda aquela longa noite escura? Não chegaria um momento em que meus membros haveriam de falhar e minha determinação esmorecer? Quando isso acontecesse, também acabaria dormindo o sono da morte. Morte! Estremeci. Que tragédia morrer justo naquele momento, quando a vida era tão esplêndida. E que tristeza para minha querida, que golpe em seu tão amoroso coração. Mas não deveria cultivar tais pensamentos. Para espantá-los, tornei a gritar, um grito mais vigoroso e demorado,
e aguardei alguma resposta, ansioso. Meu socorro fora respondido ou teria apenas imaginado um grito em resposta ao meu? Tornei a gritar e, mais uma vez, ouvi o eco de uma resposta. Então, uma luz tremeluzente surgiu de forma súbita da escuridão, ora visível, ora invisível, até tornar-se mais próxima e intensa. Correndo depressa em sua direção, deparei, para minha alegria, com um velho munido de uma lanterna. Graças a Deus! Exclamei. Piscando e franzindo a testa, ele ergueu a lanterna e examinou meu rosto. Pelo quê? Rosnou o carrancudo. Bem, pelo senhor. Eu estava começando a ficar com medo de me perder na neve. As pessoas de fato se perdem por aqui de tempos em tempos, o que impede que tenha o mesmo destino, se assim quiser o Senhor. Se Ele quiser que nos percamos juntos, amigo, teremos que aceitar, respondi. Mas não pretendo me perder sozinho. Estou muito longe de Dwodin, uns bons 30 quilômetros, mais ou menos. E o vilarejo mais próximo? O vilarejo mais próximo é Wyke, que fica a uns 30 quilômetros para o outro lado. Onde o senhor mora, então? Para lá, respondeu ele com um movimento vago da lanterna. Então o senhor está indo para casa? Talvez. Então acompanhe o senhor. O velho sacudiu a cabeça e esfregou o nariz com o cabo da lanterna, pensativo. Não vai adiantar nada, rosnou ele. Ele não vai deixar você entrar. Não vai mesmo. Vamos arriscar, respondi. Quem é ele? O patrão. E quem é o patrão? Isso não é da sua conta, respondeu ele sem cerimônia. Bem, o senhor vai na frente e farei de tudo para que seu patrão me ofereça abrigo e uma ceia esta noite. Veremos, murmurou meu guia relutante. Ainda sacudindo a cabeça, avançou mancando pela neve como um gnomo. Uma volumosa sombra despontou na escuridão e um imenso cão correu ao nosso encontro, latindo furiosamente. É esta a casa? Indaguei. Sim, é a casa. Chega, Bey! Exclamou ele, procurando a chave no bolso. Aproximei-me dele, preparado para não perder minha chance de entrar, e notei no pequeno círculo de luz produzido pela lanterna que a porta era toda cravejada de pregos de ferro, como a entrada de um cárcere. Logo em seguida, ele girou a chave e me precipitei na sua frente. Dentro da casa, olhei ao redor com curiosidade e me vi em um espaçoso salão que, aparentemente, era usado para múltiplas finalidades. Um dos cantos estava empilhado até o teto com milho, como um celeiro. O outro servia para armazenar sacos de farinha, ferramentas agrícolas, barris e vários tipos de madeira. Das vigas no teto pendiam fileiras de presuntos, toucinhos e maços de ervas secas para uso no inverno. No meio do assoalho havia um gigantesco objeto parcamente coberto por um pano sujo, erguendo-se quase até as vigas do teto. Suspendendo uma das beiras do pano, descobri, para minha surpresa, um telescópio de tamanho considerável, montado em uma rústica plataforma móvel com 4 rodinhas. O tubo era de madeira pintada, preso com faixas de metal confeccionadas de forma grosseira. A lente, até onde pude estimar na penumbra, media pelo menos 15 polegadas de diâmetro. Ainda estava examinando o instrumento e especulando se seria obra de um ótico autodidata, quando ouvi o som estridente de uma sineta. Ele está lhe chamando, avisou meu guia com um sorriso malicioso. O quarto dele é lá. Ele apontou para uma porta preta do lado oposto do salão. Andei até o local, bati com vigor e entrei sem esperar ser convidado. Um homem corpulento de cabelos brancos ergueu-se por trás de uma mesa coberta de livros e papéis e me encarou com ar severo. Quem é o senhor? Perguntou. Como chegou aqui? O que quer?
James Murray, advogado, a pé, caminhando pela charneca, comer, beber e dormir. Ele contraiu suas espessas sobrancelhas, franzindo o senho. Minha casa não é hotel, retrucou ele altivo. Jacob, como ousou receber um estranho? Eu não o recebi, resmungou o velho. Ele me seguiu pela charneca e foi entrando na minha frente. Não dou conta de um homem de quase 1,90 m. E por gentileza, senhor, com que direito entrou à força na minha casa? O mesmo que me teria levado a me agarrar ao seu barco se estivesse me afogando. Instinto de sobrevivência. Sobrevivência? A charneca já está coberta por mais de 2 centímetros de neve, respondi sem minhas palavras. Antes de amanhecer, cobriria meu corpo inteiro. Ele foi até a janela, afastou uma pesada cortina preta e olhou para fora. É verdade, concordou. Se quiser, pode passar a noite aqui. Jacob, sirva o jantar. Dito isso, fez um gesto para que eu me sentasse. Acomodou-se e ficou novamente absorto nos estudos interrompidos pela minha chegada. Apoiei minha arma em um canto, puxei uma cadeira para a frente da lareira e pude examinar o cômodo à vontade. Menor e menos incongruente em sua disposição do que a sala, o quarto, não obstante, continha elementos suficientes para despertar minha curiosidade. No chão, nada de tapetes. As paredes caiadas estavam parcialmente cobertas por estranhos diagramas e prateleiras lotadas de instrumentos científicos, muitos de uso desconhecido para mim. De um dos lados da lareira havia uma estante repleta de fólios empoeirados. Do outro, um pequeno órgão, decorado com admiráveis entalhes pintados de santos e demônios medievais. Pela porta entreaberta de um armário, na extremidade do cômodo, vi um apanhado de espécimes geológicos, preparos cirúrgicos, cadinhos, retortas e frascos de produtos químicos. Ao meu lado, no aparador da lareira, entre uma variedade de minúcias, havia um modelo do sistema solar, uma pequena bateria galvânica e um microscópio. Não havia uma única cadeira vazia. Notei também pilhas de livros em todos os cantos. Até mesmo o chão estava coberto por mapas, moldes, papéis, desenhos e todo tipo de apetrechos de estudo. Olhei ao redor e cada novo objeto sobre o qual detinha minha atenção aumentava meu assombro. Jamais vira um quarto tão estranho. Parecia ainda mais peculiar por estar localizado em uma casa isolada, em meio àquelas charnecas selvagens e solitárias. Por diversas vezes, olhei do meu anfitrião para seu ambiente e do ambiente para meu anfitrião, perguntando a mim mesmo quem ele era e o que fazia. Tinha uma cabeça notável, mas era mais a cabeça de um poeta do que de um filósofo. Ampla nas têmporas, saliente sobre os olhos e adornada com uma profusão selvagem de cabelos imaculadamente brancos, com toda a excelência e robustez da cabeça de Ludwig van Beethoven. As mesmas rugas profundas ao redor da boca, os mesmos sulcos na testa. A mesma expressão concentrada. Estava indo observando quando a porta se abriu e Jacob entrou com o jantar. Seu patrão fechou o livro que lia, levantou-se e, com modos mais gentis do que exibira antes, convidou-me à mesa. Serviram-me um prato de presunto e ovos, um pedaço de pão integral e uma garrafa de excelente xerez. Tenho apenas a comida caseira da fazenda para oferecer, senhor, disse-me o anfitrião. Espero que seu apetite compense as deficiências de nossa despensa. Tendo mergulhado com avidez nas iguarias servidas, afirmava, com o entusiasmo de um deportista faminto, nunca ter comido algo tão delicioso.
Com uma reverência formal, sentou-se para fazer sua refeição, que consistia em uma jarra de leite e uma tigela de mingau. Jantamos em silêncio e, quando terminamos, Jacob removeu a bandeja. Arrastei minha cadeira de volta para a lareira. Para minha surpresa, meu anfitrião fez o mesmo e, virando-se abruptamente para mim, disse: Senhor, vivi aqui em reclusão absoluta por 23 anos. Durante esse tempo, não vi muitos rostos desconhecidos, nem li um único jornal. O senhor é o primeiro estranho que pisa na minha casa há mais de 4 anos. Faria o obséquio de compartilhar comigo algumas informações sobre o mundo exterior, do qual me ausentei por tanto tempo? Pergunte o que quiser, por favor, respondi. Estou ao seu dispor. Ele fez um gesto cortês com a cabeça. Inclinando-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o queixo encaixado nas palmas das mãos, contemplou as chamas na lareira e pôs-se a me interrogar. Suas perguntas versavam, em termos gerais, sobre questões científicas. Desconhecia seus avanços no que tangia aos propósitos práticos da vida. Não sendo um estudante de ciência, respondi da melhor maneira que pude, dentro dos meus limitados conhecimentos. A tarefa, no entanto, estava longe de ser fácil, e fiquei muito aliviado quando, passando do interrogatório para o debate, ele ofereceu suas próprias conclusões sobre os fatos que eu estava tentando apresentar. Ele falava e eu ouvia fascinado. Acho que chegou até mesmo a se esquecer da minha presença, discursando como se estivesse pensando em voz alta. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. Nunca ouvi depois também. Familiarizado com todos os sistemas de todas as filosofias, arguto nas análises, audaz nas generalizações, ele despejou seus pensamentos em um fluxo ininterrupto e, ainda inclinado para a frente na mesma posição, com os olhos fixos no fogo, passeou de assunto a assunto, de especulação a especulação, como um sonhador inspirado. Da ciência prática à filosofia mental, da eletricidade nos fios para a eletricidade nos nervos, de Watts a Mesmer, de Mesmer a Reichenbach, de Reichenbach a Swedenborg, passando por Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristóteles, Platão, os magos e místicos do Oriente. Embora suas transições fossem desconcertantes em sua variedade e escopo, pareciam simples e harmoniosas em seus lábios, como sequências musicais. Algum tempo depois, não me recordo a partir de qual conjectura ou exemplo, ele passou para aquele campo que está além da fronteira, até mesmo da filosofia conjectural, e alcança o território do desconhecido. Versou sobre a alma e seus anelos, sobre o espírito e seus poderes, sobre clarividência, profecias e fenômenos que, sob a denominação de fantasmas, espectros e aparições sobrenaturais, foram negados pelos céticos e atestados pelos crédulos ao longo da história. O mundo, disse ele, está cada vez mais cético no que diz respeito a tudo que jaz além de seu estreito raio, e nossos cientistas endossam essa tendência. Tudo que resiste aos seus experimentos é taxado de fábula. Rejeitam como falso tudo que não pode ser provado em um laboratório ou sala de dissecação. Contra qual outra superstição travaram uma guerra tão longa e obstinada do que contra a crença em aparições? No entanto, que outra superstição se manteve nas mentes humanas por tanto tempo, com tanta constância? Nenhum fato na física, na história ou na arqueologia é sustentado por testemunhos tão abrangentes e diversos. Atestados por todas as raças humanas, em todas as épocas e climas,
pelos sábios mais sensatos da antiguidade, pelos selvagens mais rústicos, por cristãos, pagãos, panteístas, materialistas e, entretanto, o fenômeno é tratado como um conto de fadas pelos filósofos de nosso século. As evidências circunstanciais, para eles, têm o peso de uma pluma da balança. A comparação das causas com os efeitos, ainda que valiosa na física, é rechaçada como inútil e não confiável. As evidências de testemunhas idôneas, embora irrefutáveis em um tribunal de justiça, não servem para nada. Aquele que hesita antes de se pronunciar é condenado como inconsequente. Aquele que acredita, como um sonhador ou um tolo. Falava com amargura e, após o desabafo, voltou a ficar por alguns minutos em silêncio. Por fim, levantou a cabeça e acrescentou, alterando voz e postura: já eu, senhor, hesitei, investiguei, acreditei e não tive vergonha de expor minhas convicções ao mundo. Também eu fui chamado de visionário, ridicularizado pelos meus contemporâneos e desprezado no campo da ciência em que trabalhei honrosamente durante os melhores anos da minha vida. Tudo isso se deu há 23 anos. Desde então, tenho vivido como o Senhor vê, e o mundo se esqueceu de mim, assim como me esqueci do mundo. Eis a minha história. É uma história muito triste, murmurei sem saber ao certo o que dizer. É uma história muito comum, retrucou ele. Apenas sofri pela verdade, como antes de mim, sujeitos melhores e mais sábios também sofreram. Ele se levantou como se quisesse encerrar a conversa e andou até a janela. Parou de nevar, observou ele, deixando cair a cortina e voltando para a lareira. Parou? Indaguei, levantando-me num pulo. Ah, se pudesse... Mas não é possível. Mesmo que conseguisse achar o caminho pela charneca, não teria como caminhar 30 quilômetros à noite. Caminhar 30 quilômetros à noite, repetiu meu anfitrião. O que o senhor tem na cabeça? Minha esposa, respondi impaciente. Minha jovem esposa, que não sabe que me perdi e que neste momento deve estar com o coração partido de aflição e pavor. Onde ela está? Em Dualdin, a 30 quilômetros. Dualdin, repetiu ele pensativo. Sim, a distância é mesmo essa, 30 quilômetros. Mas com sua ansiedade, gostaria de poupar 6 ou 8 horas? Com minha ansiedade, daria 10 guineus agora por um guia e um cavalo. Seu desejo pode ser atendido por um custo menor, disse ele, abrindo um sorriso. A diligência postal do norte, que troca de cavalos em Dualdin, passa a 8 quilômetros daqui e deve parar na encruzilhada em mais ou menos 1 hora e 15 minutos. Se Jacob o acompanhasse pela charneca e o levasse até a estrada do velho coche, o senhor acha que conseguiria localizar sozinho a encruzilhada? Com certeza, e muita alegria. Ele sorriu de novo, tocou a sineta, deu instruções ao velho criado e, pegando uma garrafa de uísque e uma taça de vinho do armário onde guardava seus produtos químicos, disse: a neve está profunda, a caminhada será árdua. Aceita um uísque antes de partir? Eu teria recusado a bebida, mas ele a impôs e eu bebi. Desceu pela minha garganta como labaredas líquidas, quase me tirando o fôlego. É forte, reconheceu ele, mas ajudará a espantar o frio. Vá, não há tempo a perder. Boa noite. Agradeci sua hospitalidade e teria me despedido com um aperto de mãos, mas ele se afastou antes que eu pudesse terminar a frase. No minuto seguinte, atravessei o salão, Jacob trancou a porta da entrada e saímos pela charneca coberta de neve. Embora o vento tivesse dado trégua, o frio permanecia cortante. Não havia uma única estrela na abóbada negra sobre nossas cabeças. Tampouco um som, exceto pelo ruído da neve sendo esmagada
sob os nossos pés perturbava a quietude da noite. Jacob, não muito satisfeito com a incumbência, avançava trôpego na minha frente, em um silêncio amuado, com a lanterna na mão e sua sombra aos pés. Eu o seguia com a arma apoiada no ombro, tão pouco inclinado a conversar quanto ele. Meu anfitrião ainda dominava meus pensamentos. Sua voz ainda soava em meus ouvidos. Sua eloquência ainda mantinha cativa minha imaginação. Até hoje eu me lembro, estupefato, de como meu cérebro entusiasmado reteve frases inteiras e fragmentos, multidões de imagens fantásticas e frações de raciocínio esplêndido, guardando as exatas palavras pronunciadas por ele. Refletindo sobre o que eu ouvira e me esforçando para me lembrar de um ou outro argumento perdido, caminhei junto ao meu guia, absorto em pensamentos e desatento. Ao fim do que me pareceu uma caminhada de poucos minutos, ele parou de repente e disse: "É logo ali. Mantenha-se à direita da cerca de pedra e não se perderá." E é esta então a velha estrada do Coche? Sim, isso mesmo. E qual a distância até chegar à encruzilhada? Uns 5 quilômetros. Puxei minha bolsa e ele ficou mais comunicativo. É uma estrada razoável para quem está a pé, mas muito íngreme e estreita para o tráfego do norte. Você vai ver onde o parapeito está quebrado, ao lado da placa de sinalização. Não foi consertado desde o acidente. Que acidente? A diligência postal despencou vale abaixo, uma queda de mais de 15 metros. É a pior estrada em todo o condado. Que horror! Morreu muita gente? Todos os passageiros. 4 foram encontrados mortos e outros 2 morreram na manhã seguinte. Isso tem muito tempo? 9 anos. Perto da placa, então? Não vou esquecer. Boa noite. Boa noite, senhor. E obrigado. Jacob guardou sua meia coroa no bolso, esboçou um gesto de tocar o chapéu e partiu cambaleante pelo mesmo caminho por onde viera. Observei até a claridade de sua lanterna desaparecer por completo e então me virei para prosseguir sozinho. Apesar da profunda escuridão, a caminhada já não era tão difícil, pois a cerca de pedra era bastante visível contra o brilho pálido da neve. O silêncio era absoluto e eu não ouvia nada além dos meus passos. Quanto silêncio, quanta solidão! Fui tomado por uma estranha e desagradável sensação de isolamento. Apertei o passo, cantarolei o trecho de uma canção. Em suma, fiz o melhor que pude para esquecer as assustadoras especulações que acabara de ouvir. E, de certa forma, consegui. O ar da noite parecia cada vez mais frio e, embora estivesse andando depressa, não conseguia me manter aquecido. Meus pés estavam gelados, minhas mãos dormentes. Peguei minha arma em um gesto mecânico. Estava difícil até respirar. Era como se, em vez de estar atravessando uma tranquila estrada ao norte, estivesse escalando os picos de um gigantesco Alpe. A falta de ar tornou-se tão incômoda que fui obrigado a parar por alguns minutos, apoiando-me na cerca de pedra. Estava nessa posição quando, por acaso, olhei para a estrada e avistei, para meu infinito alívio, um ponto distante de luz, como a réstia de uma lanterna se aproximando. Em um primeiro momento, concluí que Jacob tinha refeito seus passos e me seguido. Porém, enquanto considerava tal hipótese, avistei uma segunda luz, paralela à primeira e se aproximando na mesma velocidade. Deduzia então que eram as luzes de carruagem de um veículo particular, embora fosse inusitado que algum veículo particular pegasse uma estrada em desuso e perigosa. Mas o fato era inegável. As luzes ficavam maiores e mais brilhantes a cada instante, e logo tive a impressão de reconhecer a silhueta escura da diligência entre elas. Avançava depressa, sem fazer barulho, com as rodas mergulhadas em quase 30 centímetros de neve.
Logo, o veículo se tornou visível por trás das luzes. Parecia curiosamente elevado. Uma súbita ideia me ocorreu. Acaso eu, no escuro, teria passado direto pela encruzilhada sem notar a placa de sinalização e seria aquele o coche que estava esperando? Não precisei fazer a pergunta a mim mesmo uma segunda vez, pois o veículo se aproximava da curva da estrada, com o guarda, o condutor, um passageiro do lado de fora e 4 cavalos pardos, todos envoltos em uma diáfana bruma de onde as luzes ardiam como um par de meteoros flamejantes. Precipitando-me em sua direção, sacudi meu chapéu e gritei. O coche avançava a toda velocidade e passou direto por mim. Por um momento, receei não ter sido visto ou ouvido, mas logo em seguida o cocheiro parou. O guarda, que coberto até os olhos em capas e mantos, parecia estar dormindo um sono pesado na parte traseira do veículo, não respondeu ao meu chamado, nem fez menção de desmontar. O passageiro do lado de fora sequer virou a cabeça. Abri a porta sozinho e espiei o interior do veículo. Havia apenas 3 passageiros lá dentro. Entrei, fechei a porta, acomodei-me no canto vago e dei graças pela minha sorte. A atmosfera do coche parecia, como se isso fosse possível, mais fria que a do ar lá fora. Estava impregnada por um cheiro úmido e desagradável. Olhei ao meu redor, contemplando meus companheiros de viagem. Eram 3 homens, todos em silêncio. Não pareciam estar dormindo. Cada qual recostado em seu canto dava a impressão de se distrair com seus próprios pensamentos. Tentei puxar conversa. Que frio esta noite, não é mesmo? Comentei, dirigindo-me ao cavalheiro na minha frente. Ele ergueu a cabeça, olhou para mim, mas não me respondeu. Ao que parece, acrescentei, o inverno realmente começou. Embora o canto em que ele estava acomodado estivesse muito escuro para que eu pudesse distinguir seu rosto com clareza, notei que me encarava. Ainda assim, não disse uma palavra. Em qualquer outra circunstância, teria sentido e talvez expressado algum descontentamento, mas estava passando muito mal para ter qualquer reação. A gélida frieza do ar noturno enregelara minha medula e o cheiro estranho dentro do coche estava me provocando uma náusea intolerável. Estremeci da cabeça aos pés e, virando-me para o passageiro à minha esquerda, perguntei se acaso se incomodava se eu abrisse uma das janelas. Ele permaneceu imóvel e não me respondeu. Repeti a pergunta, aumentando meu tom de voz, mas o resultado foi o mesmo. Perdi então a paciência e tentei abrir a janela. Quando fiz isso, a alça de couro rompeu na minha mão e notei que o vidro estava coberto por uma camada espessa de mofo que parecia ter se acumulado ali ao longo de muitos anos. Reparei então no estado geral do coche, examinando-o com mais atenção, e vi com a iluminação precária das luzes externas que estava em grau avançado de deterioração. Não só carecia de reparo, estava em plena ruína. Os caixilhos estilhaçavam com um toque. Os acessórios de couro estavam incrustados de bolor e as madeiras apodrecidas. O assoalho por pouco não se rompia sob meus pés. Em suma, toda a diligência estava imunda, tomada pela umidade e, evidentemente, tinha sido arrancada de algum depósito onde deveria estar apodrecendo havia anos, para mais 1 ou 2 dias de serviço na estrada. Virei-me para o terceiro passageiro, a quem ainda não tinha me dirigido, e arrisquei mais uma observação. Este coche está em um estado lastimável. A diligência postal está passando por algum conserto, imagino eu. Virando a cabeça bem devagar, ele me encarou,
sem dizer uma palavra. Jamais esquecerei aquele olhar enquanto eu viver. Enregelou meu coração. Estremeço só de lembrar. Seus olhos reluziam com um brilho faiscante e antinatural. Seu rosto era lívido, como de um cadáver. Os lábios e sangues estavam repuxados, como se paralisados na agonia da morte, deixando os dentes à mostra. As palavras que eu estava prestes a pronunciar morreram em meus lábios e um estranho horror, um horror tenebroso se apossou de mim. Àquelas alturas, meus olhos já estavam acostumados à escuridão do coche e enxergava com relativa nitidez. Virei-me para o passageiro à minha frente. Ele também me fitava, com a mesma palidez assustadora no rosto e o mesmo brilho petrificado nos olhos. Enxuguei a testa, olhei para o passageiro no banco ao lado e vi, meu Deus, como descrever o que vi, pois notei que não se tratava de um homem vivo. Nenhum deles estava vivo como eu. Uma pálida luz fosforescente, a luz da putrefação, pairava sobre seus rostos medonhos, seus cabelos úmidos com o orvalho do túmulo, suas roupas esfarrapadas e manchadas de terra e suas mãos de cadáveres havia muito enterrados. Apenas seus olhos, aqueles olhos terríveis, estavam vivos e todos me fitavam, ameaçadores. Um grito de terror, um pedido de socorro selvagem e incompreensível escapou de meus lábios enquanto, lançando-me contra a porta, lutei em vão para abri-la. Naquele exato instante, breve e vívido como de uma paisagem que se revela no clarão de um relâmpago, vi a lua brilhando por uma nesga de nuvens tempestuosas. A sinistra placa ostentando sua advertência à beira do caminho, o parapeito quebrado, os cavalos despencando, o abismo negro lá embaixo. Então o coche oscilou como um navio no mar. Uma colisão violenta, uma dor profunda e, por fim, a escuridão. Quando um belo dia acordei do sono profundo e encontrei minha esposa à cabeceira da cama, foi como se muitos anos tivessem se passado. Vou pular a cena que se seguiu e relatar, em meia dúzia de palavras, a história que ela me contou, em meio a lágrimas de gratidão. Eu tinha caído em um precipício, próximo à junção da velha estrada com a nova, e só escapei da morte por aterrissar sobre um denso acúmulo de neve ao pé do rochedo. Fui descoberto no local ao amanhecer por 2 pastores, que me levaram ao abrigo mais próximo e chamaram um cirurgião para me acudir. O cirurgião me encontrou em um estado delirante, com um braço quebrado e uma fratura exposta no crânio. As cartas que trazia no bolso revelaram meu nome e endereço. Minha esposa foi chamada para cuidar de mim e, por ser jovem e gozar de boa saúde, consegui por fim ficar fora de perigo. Não preciso nem dizer que o local da minha queda foi exatamente o mesmo no qual ocorrera o terrível acidente com o coche 9 anos antes. Nunca contei à minha esposa os pavorosos acontecimentos que acabo de relatar. Confidenciei-os ao cirurgião que me atendeu, mas ele tratou toda a aventura como um sonho provocado pela febre cerebral. Debatemos a questão diversas vezes até chegarmos à conclusão de que, uma vez que não conseguíamos discutir sem nos exaltarmos, era melhor deixar o assunto de lado. Cada um pode concluir o que bem entender a respeito, mas sei que, há 20 anos, fui o 4º passageiro daquele coche fantasma.